Fique agora com as informações do agronegócio. Eu vou conversar com a doutora Fernanda Silva. A doutora Fernanda, ela é advogada, ela é especialista em direito civil e também em direito empresarial. E ela é mestranda em agronegócio na Universidade Federal de Goiás. E nós vamos conversar um tema muito interessante, principalmente aqui para a região centro-oeste, para o estado de Goiás. Nós vamos falar sobre arrendamento rural. Doutora Fernanda, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Tudo bem. Doutora Fernanda, Goiás é um estado eminentemente agropastoril, agropecuário. Estamos inseridos dentro de uma região, a região centro-oeste, que também é uma região importante para o nosso país, na produção de leite, de carne, de grãos. E esse tema que nós vamos falar agora sobre arrendamento é um tema muito importante, porque nós temos aí, principalmente, produtores da região sul, que subiram aqui para a região centro-oeste e ainda muita gente continua indo lá para a região do Mato Piba, que já é a nova fronteira agrícola do Brasil. E eu gostaria de saber da senhora o seguinte: a maioria desses produtores não tem, às vezes, condição de comprar uma terra, principalmente aqui no centro-oeste, que o valor é alto. E aí parte-se para o aluguel ou parte-se para um arrendamento. Eu gostaria de saber o que consiste a definição de arrendamento rural. O que é o arrendamento rural? O arrendamento rural, ele está previsto no Estatuto da Terra, de 1964, e também no decreto número 59566, de 1966. Esse decreto, ele fala que o arrendamento rural é um contrato agrícola em que uma das partes, ela se obriga a ceder a outra parte por um tempo determinado, um imóvel rural, seja ele no todo, ou seja, em partes desse imóvel, para que seja explorada uma atividade agrícola, pecuária ou agroindustrial, e será mediante uma remuneração, uma retribuição, uma contribuição. Quer dizer, a pessoa faz... seria assim como se fosse um aluguel de uma casa, só que é aluguel de uma terra, né? Onde ele vai produzir e ele pode pagar o dono dessa terra, ele pode pagar o dono dessa propriedade com grãos, com leite, com carne, né? É um acerto que se faz. Sim, é isso mesmo? Sim, eles no contrato ajustam como que vai ser a forma de pagamento. Isso. E agora, quais são as partes, por exemplo, que integram um arrendamento? Nós vamos ter o arrendador e também vamos ter o arrendatário. O arrendador é aquele que vai ceder o imóvel rural, que vai alugar o imóvel rural. E o arrendatário é aquela pessoa, pode ser uma pessoa individual ou uma sociedade empresária, ou até mesmo um conjunto familiar representado por um chefe, né? E esse chefe aí, ele vai pegar esse imóvel para ele, vai alugar esse imóvel e a partir daí ele vai ter a posse direta desse imóvel e vai poder explorá-la. E além de explorá-la, seja para fins agropecuários ou agroindustriais, ele vai, em cima dele vão cair todos os riscos, né? Seja o risco da produção e também os lucros, os benefícios desta produção. Quer dizer, responsabilidade total, então, do quem está arrendando a propriedade. O arrendatário. Agora, é claro que tem normas que vão reger isso aí no contrato. Quer dizer, o senhor vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, eu não quero que desmata, ou pode desmatar, enfim. Tem algumas cláusulas que entram nesse contrato. E tem que ser muito bem feitinho, né? Sim, esse contrato tem que ser muito bem feito. Até o decreto 59566, ele diz que o contrato pode ser tanto verbal quanto escrito. Na prática, nós aconselhamos fazer ele por parte escrito, por meio escrito, porque traz uma maior segurança jurídica para as partes que estão envolvidas ali nesse contrato. Então, quando for feito por parte escrita, deverá ter o nome das partes e a identificação delas. Além disso, a descrição do imóvel, qual que é o tamanho desse imóvel, quais são os seus limites. Quer dizer, todas as informações possíveis, sim, né? Sim. Além disso, por exemplo, na maioria das vezes, ocorre que quem está alugando, aluga às vezes até algumas máquinas, então essas máquinas devem estar descritas nesse contrato. Além disso, do valor também, né? O valor, a data do pagamento, tudo isso deve contar. Agora, vamos supor o seguinte: eu fiz um arrendamento de uma propriedade rural, tudo certinho, bonitinho, dentro do contrato, dentro da legalidade.
Mas aí surgiu um problema sério, sei lá, vamos inventar aqui uma saúde, por exemplo. E eu vou ter que abandonar essa propriedade rural, vou ter que voltar. Não vou mais querer isso aí. Existe condição, por exemplo, de ter uma extinção desse contrato de arrendamento? Sim, esse contrato de arrendamento ele pode ser extinto e o decreto ele traz várias hipóteses e alguma dessas hipóteses é a força maior. É quando não há como dar mais continuidade a este contrato. Então as partes podem dar a extinção desse contrato por motivo de força maior. Além disso, esse contrato pode ser extinto por desapropriação, ou então, quando o término do contrato acabou, vamos supor que eles estipularam que o contrato seriam de 3 anos. Passou os 3 anos, então extingue-se o contrato. E também pode haver o distrato, quando as próprias partes resolvem não mais dar continuidade no contrato. Tá certo. Pô, muito boa explicação da senhora, gostei muito, muito interessante. Então tá aí, você que é produtor rural, se for fazer um arrendamento, faz tudo certinho e procure um advogado especializado nessa área. Doutora Fernanda, muito obrigado pela participação da senhora e eu quero contar com a senhora aqui no próximo programa. Estou à disposição. Tá, ok, obrigado. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações você encontra no nosso Facebook, www.facebook.com/Antônio Pereira TV Agro. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa.